Vamos ter agora a palestra do senhor Edson Fontes. Agora vamos começar. O senhor Edson Fontes fez a gentileza de trazer um livro dele. E aí o pessoal da Brasport está até aqui, a gente poderia pedir mais livros para a Brasport do senhor Edson Fontes para serem sorteados, né? E a bolsa de quê? O que você quer? Bolsa de quê? Quem quer bolsa de quê? IBTA? Mais tarde. Mas você hoje? Espera aí. Eu não sei, duas pessoas, só antes de começar, duas pessoas vieram até mim e falaram que Gustavo percebeu uma coisa. Aí eu falei, o que você percebeu, cara? Só existem, acho que 3 ou 4 editoras fortes no Brasil que focam em TI e têm boas publicações, né? E aí eu falei, é verdade, a gente tem a Brasport, que está aqui, muito bem, tem excelentes publicações, a Alta Books, que também está aqui no evento, e a Novatec. Tem mais uma, que eu esqueci o nome, que é a Ciência Moderna, que é também uma antiga, e acabou. Mas qual outra editora? Vocês vão lembrar alguma outra editora grande? Vocês da Brasport têm algum nome para indicar? Não, né? Então, assim, é um problema. Eu acho que falta a culpa, muitas das vezes, não é da editora, é incentivos, faltam os incentivos fiscais do nosso país. Exemplo, na Índia, o governo indiano, se eu não me engano, até um tempo atrás a gente esteve lá em Mumbai, você pega um livro, o livro custa $70. O governo indiano fala lá, não, tira um dígito. Ele vai custar $7. Por quê? É um livro para ensinar, é um conteúdo para vocês aprenderem. Então, o governo fala, cara, é para a minha população melhorar, é para o meu povo aprender, ter uma melhor condição de trabalho, isenção fiscal. Isso deveria acontecer, porque livros como esses aqui, você acha que o cara vai ler o livro não é para aprender, em vez de ler Harry Potter? Né? Eu não quero saber o bruxinho, cara. Desculpa, eu nunca li Harry Potter. Agora eu não estou na fase de Harry Potter. Mas assim, deveria ter essas isenções fiscais. Livros como o do Edson, livros como o da Brasport e outras editoras deveriam ter isenção fiscal do governo maior. Para quê? Ter um público mais acessível. Porque os livros são caros, não é porque eles cobram uma fortuna, é por causa dos impostos. A carga tributária que eles sofrem é muito grande. Então a gente tem que melhorar isso. Senhoras e senhores, senhor Edson Fontes, muito obrigado pelo tempo. Uma salva de palmas para ele. Sejam bem-vindos ao Web Security Forum. Ok, bem, bom dia. Bom dia. Garantir um pouco que vocês estão acordados, né? Primeiramente, é um prazer para mim estar aqui nesse evento. Parabéns, Gustavo, né? Hoje, domingo de manhã, você já tem esse pessoal todo aqui, né? Porque a gente começa a fazer aquilo que gosta, então a gente se interessa e a gente fica presente aí nesses eventos, né? Para mim é um prazer aí desse primeiro encontro. E eu tenho certeza que esse encontro aí vai se tornar aí um marco aí nos eventos de segurança da informação e espero a gente estar participando aí nos outros Web Security aí que vão aparecer, né? Bem, eu trabalho com segurança na parte mais voltada para a gestão, apesar de, né, alguns anos atrás, minha formação é técnica aí, mas a partir de 89 eu comecei a mexer com segurança e me dediquei muito à questão da gestão da segurança da informação. Inclusive esse livro da Brasport aí que eu estou deixando aí para fazer um sorteio, né, fala sobre esse processo de segurança da informação e também até o final desse semestre a gente está lançando um outro livro, né, clicando com segurança aí sobre comentários mais atuais e também dando até um enfoque sobre o dia a dia da família aí, e falando sobre acessos à internet, coisas desse tipo aí, tá? Bem, o que a gente vai falar hoje é sobre informação e sobre pessoas, né? E a questão é, muitas vezes as empresas e as organizações não sabem tratar com informação, nem sabem tratar com pessoas, né? Abrindo um parênteses aqui, eu pensava em me movimentar mais, mas eu recebi uma mensagem do celular de alguém que está assistindo pela internet e colocando, olha, se você sair do foco da luz, ninguém vê nada na internet, né? Então, vou ficar um pouquinho parado aqui até para facilitar o pessoal que está na internet, que está assistindo, né? Ontem eu assisti o evento pela internet, então, para facilitar aí a qualidade, tanto a questão do som como da imagem, certo? Então, às vezes, as organizações, né, esquecem ou não sabem tratar bem a informação, e pessoas, né? E aproveitando, né, uma tarefa para vocês agora, achem nesse Web Security Forum folder a palavra people. Eu acho que ela não existe, né? Pessoas, às vezes, a gente esquece de considerar.
né? A gente vê bug, vê isso, vê intrusão, vê hacker, vê isso, e a gente esquece de pensar nas pessoas. E tem uma questão, na minha experiência como consultor, né? Às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de segurança da informação na organização, as pessoas, ou os executivos, ou os gestores da organização vêm: Edson, como é que eu trato as pessoas? Como as pessoas devem ter acesso à internet ou não devem ter? Deve ter acesso ao Facebook ou não deve ter? Elas podem fazer isso ou não podem fazer? Podem trazer notebook aqui, podem botar na rede ou não podem, né? Então, que direitos elas têm? Eu digo, olha, na realidade, quem entende das pessoas e quem diz como as pessoas devem trabalhar na sua organização é vocês. Vocês têm que saber como as pessoas devem se comportar. Vocês é que fazem a cultura da organização. A segurança, na realidade, ela deve cristalizar essa cultura e colocar controles para que a organização alcance os seus objetivos. Não é a segurança que vai dizer como as pessoas vão se comportar. Os executivos e os gestores é que devem dizer: eu quero que as pessoas aqui na minha organização trabalhem dessa forma. Isso é que é importante as organizações saberem, né? A responsabilidade das pessoas é da organização. Evidentemente, vocês conhecem bem o valor da informação. Eu vou mostrar somente 2 slides sobre impactos aí, da organização, né? Em termos de... Isso aí é porque, como tem esse livro de 2009, vocês pegam em qualquer site aí das grandes Big Four, pesquisa sobre impacto da informação, né? Então, nesse caso aqui, empresas que tinham sofrido violações, 19% de clientes tinham saído e cerca de 40% tinham a possibilidade de deixar as organizações aí pesquisadas. Eu sei que pesquisa, a gente tem que ter muito cuidado com esses percentuais, mas tudo bem, se não for 40, se não for 20, mas é um impacto significativo, né? Outra pesquisa que ele fez com empresas que tinham faturamento anual maior do que 500 milhões de dólares. Não são empresas pequenas, são empresas médias e grandes, tá? Então, ele coloca nessa pesquisa quem faz, né, aquele processo de segurança estruturada adequado, né, tinha um nível de perda financeira menos de 1%, enquanto que outras não tratavam a segurança da informação adequada em mais de 5%. E tratar a segurança da informação adequada, na palestra anterior, né, se falou-se: olha, o desenvolvedor não sabe fazer com segurança. A gente tem que contratar desenvolvedores que saibam fazer com segurança, né? Ah, segurança é cara. Alguém estava falando aqui, é o gasto, né? É investimento. Eu já deixei essa questão aí, né? Eu acho que quando a gente se preocupa com retorno de segurança da informação, aí, retorno de investimento, a gente tem, às vezes, o risco aí de ficar dizendo sempre segurança é investimento. Tá, segurança é investimento, mas vírgula, né? Algumas vezes, segurança é facilmente a gente demonstra investimento. Olha, se eu não tiver um sistema de antivírus aqui, ou de anti-isso, anti-aquilo, eu paro a empresa e dá um prejuízo, e às vezes a gente consegue. Mas quando a gente trata com os executivos, a gente tem que ser claro: olha, segurança vai ser gasto, segurança custa recursos. Agora, nem sempre é recurso financeiro, significa recursos tempo, recurso de pessoas. Porque se fosse recurso financeiro, muitas organizações, elas dizem: quanto custa a segurança? $1 milhão? Eu passo o cheque e tenho. Empresas têm recursos, e a gente viu aqui, né, até na palestra anterior aí, quer dizer, não é só ter recurso, não é só chegar e jogar na internet informações, a gente precisa ter pessoas adequadas, a gente precisa ter prestadores de serviços com qualidade. Sempre, também na questão, quando a gente fala de pessoas, né, na minha experiência como consultor, algumas empresas questionam muito: Edson, e aí, eu devo terceirizar a questão da segurança? Não devo? Como é que é a questão de terceirização? E o terceiro é mais seguro do que o funcionário? Eu digo: olha, amigo, a organização vai ter o terceiro que merece. A organização vai ter o desenvolvedor que merece. Se você contrata, né, um desenvolvedor que você não tem, né, aquelas qualificações, e você vai ter as exigências, né, de segurança, no exemplo que o Gustavo falou aqui, né, da responsabilidade das empresas que desenvolvem aí lá fora, e 3 anos depois, se o software der problema, ela vai ser responsável, com certeza esse desenvolvimento vai ser mais caro do que aquela que ela vai assinar um contrato que não tem esse tipo de responsabilidade. Então, segurança custa recursos, não só recursos financeiros, como recursos também de tempo, né? A organização, os gestores, os executivos têm que se preocupar com a questão de segurança. Edson, se elas não se preocuparem,
elas vão ficar feitas essas aqui, que foram citadas na exemplo anterior. Né? Quer dizer, você faz alguns desenvolvimentos, faz alguns ambientes não tão seguros, porque aqui para nós, hoje, se uma empresa, né, fizer um bom feijão com arroz, fizer um bom tratamento da sua segurança, contratando bons profissionais aí, ela tem uma segurança razoavelmente boa, né? Enquanto que outras aí, às vezes, estão num nível lá embaixo. Certo? Então, voltando à questão também do executivo aí, eu concordo, né? Quer dizer, a posição do executivo e do gestor é fundamental para que a empresa tenha essa segurança adequada, né? Uma vez eu já fui numa média empresa, né? Era uma empresa familiar, né? E fui lá, fiz um diagnóstico, ia fazer algum trabalho, e eu disse, olha, não vai dar para fazer aqui, porque o tipo de ações como vocês querem, né? Quer dizer, usar softwares que às vezes não são totalmente legalizados, não querem os melhores servidores, não querem isso, não querem aquilo, a forma de fazer do poder dentro da organização, não vai dar para implantar segurança aqui, tá certo? Vocês vão mudar muito, né? Eu, pessoalmente, declinei esse tipo de consultoria, porque não ia dar certo, ia queimar até meu nome. Tá? Então, as empresas precisam, os executivos precisam saber tratar com pessoas e precisam saber tratar com segurança. Né? A questão da informação aqui, isso aqui é interessante, as ações da Apple caíram, aqui vocês vão ver aí no meio da apresentação ali do slide, 10% com a notícia falsa, né, quando que o Steve Jobs estava doente. E quando ele realmente ficou doente, né, as ações da Apple caíram 7%. Né? Então, quer dizer, até essa coisa é mais ou menos perto aí. Quer dizer, então, informação, tá certo? Tem valor e informação impacta a organização. Né? Então, até perguntaram aqui na palestra anterior, né? Por que o executivo tranca a porta de casa, ou às vezes até tem um carro blindado e deixa lá as informações abertas aí. Né? Às vezes ele não está lembrado de que isso pode impactar o negócio, ou às vezes está, e aqui para nós, a gente teve alguns exemplos aí, né? Porque aqui, às vezes, os executivos, tá certo? Eles estão temporariamente na organização. Né? Então, você pega uma grande organização, olha, é necessário, por exemplo, implantar uma sala-cofre. Ah, quanto custa? $1 milhão. $1 milhão? Puxa, a gente está em outubro, a gente vai fechar o balanço em dezembro, né? Se eu gastar $1 milhão aqui, talvez eu não cubra o meu budget. Não, vamos deixar isso para o próximo ano. Né? Talvez aquela empresa que estava lá no 11 de setembro tem um grande fornecedor de banco de dados e de espelhamento que tinha 27 clientes lá nas Torres Gêmeas. 26 tinham espelhamento fora, uma tinha espelhamento na outra torre. Né? E essa daí fechou a organização. Né? Eu não sei se o projeto deles de fazer o espelhamento fora talvez estivesse em andamento e algum executivo tenha dito, olha, vamos deixar esse projeto aí para o ano. A gente já está em setembro, vamos fechar o nosso ano aí, tá certo? Se fosse um ano, né, fechando aí em dezembro. Então, a gente tem que ter cuidado, as empresas têm que estar lembradas que a informação tem esse impacto aí diretamente no valor da companhia. E aí, na realidade, né, não é como as pessoas devem ser tratadas. Antes da segurança da informação, nós temos que verificar como a organização trata as pessoas. Né? Se você vê uma organização que é bagunçada em relação às pessoas, se as pessoas não têm definidas funções, não têm responsabilidades, essa coisa toda, quando a segurança chega lá e que vai organizar as pessoas, não. A gente tem que aprender ou lembrar, né? Pessoas são responsabilidades da organização. Pessoas, né, é um conjunto de elementos que é responsabilidade da organização. É responsabilidade de recursos humanos. Né? Eu já participei de algumas consultorias, às vezes a área de recursos humanos não quer ter a responsabilidade simples de dizer ou informar ou cortar o acesso daqueles funcionários que foram demitidos. Não, mas isso é problema de TI. Não, isso é problema de pessoas, isso é problema de recursos humanos. Tá? Quem tem que fazer isso é a área de recursos humanos. Quanto mais tecnologia tiver, né, quer dizer, se você tiver um botãozinho que o recursos humanos diga funcionário tal saiu, pluft,
e ele é tirado de todos os acessos, ótimos. Se ele não tiver essa tecnologia toda, né, manda um e-mail para a área de TI ou para isso, e a área de TI, tudo bem, vai fazer a parte técnica. Mas responsabilidade sobre as pessoas é de recursos humanos. Se vocês forem ler a norma, né, a 27.002, né, coloca lá recursos humanos, cuidados antes da contratação, cuidados durante a pessoa funcionando na empresa, trabalhando na empresa, e cuidados depois que a pessoa sai da empresa, quando existe o corte. Tá? Então, essas responsabilidades, o que eu encontro muito nas organizações é o seguinte: agora a segurança da informação é responsabilidade ou lá de TI, ou responsabilidade, se tem um security officer, a responsabilidade é do security officer. A responsabilidade da segurança da informação é de cada um dentro da empresa. Né? Lá do estagiário que foi contratado ontem, que tem que receber as ordens do que ele deve fazer, quais são os limites dele, do que ele deve fazer, como do executivo, que tem que saber que ele tem que pensar na sustentabilidade da empresa, e sustentabilidade da empresa significa ter as informações disponíveis de forma correta, de forma íntegra e de forma de garantir o sigilo dessas informações. Tá? Então, pessoas, é uma responsabilidade da organização. Outra questão aí, essa relação do profissional, né, com a organização, né, mudou. Né? Alguns anos atrás, quer dizer, todo mundo já leu aí, já ouviu e já vive isso, né? Quer dizer, as pessoas passavam 30 anos na mesma organização, né? E nisso nem era bom, nem era ruim, era uma característica. E mesmo hoje, às vezes, você tem organizações que as pessoas passam a vida profissional nela lá. Ótimo, tá? Isso nem é ruim, nem é bom, isso é uma característica. O que acontece é que agora, né, quer dizer, cada vez mais as pessoas passam menos tempo nas organizações. Então, as organizações têm que encarar isso com seus funcionários e com seus prestadores de serviço, e também os profissionais e prestadores de serviço têm que entender a relação profissional que tem que ser com a empresa. Né? Então, mesmo sendo funcionário, puxa vida, a empresa está pensando que eu vou roubar, está pensando que eu vou fazer isso? Não. Amigo, isso é uma questão do seguinte: você precisa dessa informação? Não, não precisa. Então, você não vai ter acesso a essa informação. Então, para tratar de pessoas, as organizações precisam ter claro quais são as responsabilidades dessas pessoas. Tá? Então, essa relação aí profissional, também os prestadores de serviço, nós precisamos ser, né, profissionais como prestadores e como funcionários. Entender que quando a organização está protegendo a informação, está protegendo a continuidade dela aí. Tá? E uma coisa, as organizações que pensam bem nas pessoas, né, imagine um centro de pesquisa, né? De cara, provavelmente, é uma boa solução. Olha, centro de pesquisa deve estar aqui com sua rede isolada. Provavelmente não é uma boa você ter a rede dessa organização ligada com a internet, aberta, coisas desse tipo. Né? Mas uma organização que pensa nas pessoas, hoje em dia, né, quer dizer, você ficar sem internet é complicado. Então, muitas organizações têm uma restrição muito grande com seus dados e, de repente, disponibilizam uma rede sem fio para os funcionários, ou áreas aí, ou redes específicas que os funcionários e as pessoas podem acessar. Porque hoje em dia, nós, como pessoas, como usuários, como cidadãos, precisamos ter acesso aos diversos características aí do mundo virtual. Né? Outra questão é a cultura da organização. Nós precisamos respeitar essa cultura, mas precisamos fazer a segurança respeitando essa cultura até certo ponto. Eu sempre digo, quando a gente vai fazer uma política de segurança ou regras de segurança, eu digo, olha, esses regulamentos eles devem aproveitar a boa cultura da organização. Né? E os controles também, a gente não pode simplesmente chegar a ler a norma lá e implantar todos os controles lá na organização. Exemplo, né? Um bom controle de segurança é o quê? Por exemplo, quando o funcionário sai de férias, você ter os acessos cortados daquele funcionário. Certo? Alguém vai ser contra isso? Claro que não. Isso é um excelente controle. Mas quantas organizações aí, né, que vocês trabalham, ou que trabalharam, ou que vão trabalhar, ou que conhecem, quantas vezes a gente assina lá o recibo de férias e sai um mês depois, 2 meses depois, né, um tempo depois, ou marca para sair no dia 20, sai no dia 30. Né? Então, um controle desse tipo rígido não vai funcionar naquela organização. Tem riscos. Edson, isso aqui não pode acontecer porque tem riscos trabalhistas. Olha, isso não é problema de segurança, isso é problema de recursos humanos, isso é problema da área de recursos humanos, é problema jurídico. Né? Quer dizer, jurídico. Né? Essa questão de corte de acesso à informação, tá certo? Tem que vir depois dessa preocupação da área jurídica e da área de recursos humanos aí. E a cultura da organização.
E até juntando um pouco do que eu falei, né, dessa mudança de relação de profissional com com a organização, né, a cultura, que às vezes você tinha esses profissionais que passavam 30 anos aí, o problema não é o sujeito passar 30 anos, o problema, uma vez eu vi uma pessoa estava fazendo um curso de consultoria, né, uma pessoa era de uma empresa tipo estatal e estava se aposentando, tinha trabalhado 35, 40 anos na empresa, disse, bem, agora eu vou me aposentar e vou fazer o que eu gosto. Eu fiquei chocado, né? Quer dizer, você passa 30, 40 anos sem fazer o que gosta para depois de se aposentar fazer, né? Então, uma pessoa que trabalha na empresa fazendo o que não gosta, vai ser difícil você ter o comprometimento dessa pessoa, né? Então, hoje, cada vez mais a questão, né, trabalho, a questão satisfação, a questão de fazer o que gosta, aí estão mais juntos, né? Quer dizer, o que é que faz vocês estarem num domingo de manhã, num evento, falando sobre segurança? Dá trabalho? Dá. A gente se acorda cedo, essa coisa toda. Mas vocês estão ouvindo aqui coisas que vocês gostam desse assunto, é isso que motiva vocês estarem aqui, né? Evidentemente, vocês nas empresas, quer dizer, gostam de fazer aquele trabalho, então você tem um comprometimento maior aí. E as pessoas cada vez mais estão buscando assuntos que gostam aí para trabalhar. Eu gostaria de lembrar nesse slide aí, é que as pessoas, né, a gente quando fala de segurança da informação, apesar do enfoque da palestra que é pessoas, mas elas são um elemento desse processo de segurança da informação. A gente tem todo o ambiente de tecnologia, que foi bem explorado aqui na palestra anterior, em outras palestras, que nós precisamos se preocupar também, né? E aqui pegando uma figurinha que tem nesse livro que vai ser sorteado, né, que eu chamo aqui das dimensões da segurança da informação, ele está lá um dos capítulos do livro, que ela, na realidade, representa os elementos do que a norma de segurança da informação, 27002, que eu acho que é a estrutura aí para qualquer organização que deseje ter um processo de segurança da informação, seguir. Então, na realidade, a conscientização e as pessoas é um elemento desse conjunto de elementos. Quer dizer, a gente tem a questão técnica, a gente tem a questão parte física, né? A gente não pode esquecer nada. A gente se lembra de tudo e, de repente, alguém vai lá e rouba aquele servidor, né? E não adiantava ele estar protegido nem nada, alguém roubou e aquela empresa fica sem servidor aí. E se for uma empresa prestadora de serviço, ela e os clientes dela vão ficar sem esse serviço aí. Certo? Então, você tem essa questão, tem gestão de risco, tem continuidade de negócio. Vocês têm uma série de elementos que precisam se preocupar. E uma delas é as pessoas, né? Então, eu gosto de chamar sempre essa atenção, porque, às vezes, a gente tende, quando está alguém que é responsável pelo processo de segurança da informação, gestão de segurança da informação, numa organização, às vezes, dá ênfase demais a um determinado aspecto e esquecer os outros. Eu acho que pessoas, tá certo? Elas formam um elemento, né, um elemento estrutural do processo de segurança da informação, tá? A Wikileaks aí, quer dizer, a gente está vivendo, né, esse novo tipo de disponibilidade de informação, né? Então, várias empresas aí, né, foram sofrendo, principalmente a questão do governo americano aí, né, com informações aparentemente sigilosas, né? Às vezes a gente olhando direitinho não tinha tanto aí de sigilo, que às vezes era um telegrama, né, falando de algum governante, essa coisa toda, né? Mas olha, né, se vocês lerem um pouquinho desse caso aí do Wikileaks, foi um soldado, né, que estava lá, participava lá do laboratório, lá tinha acesso às informações, era um soldado que tinha acesso a todas essas informações sigilosas. Quer dizer, não foi nenhuma invasão, né, não foi nenhum hacker que entrou, nenhum criminoso, nenhuma pessoa mal intencionada, né, e uma pessoa autorizada pegou essas informações e disponibilizou. Isso pode acontecer também pode acontecer nas organizações, tá? Hoje as pessoas aí, a gente coloquei aqui o Facebook, mas na realidade é a rede social. As pessoas estão aí ligadas em rede social e isso afeta as organizações também. Não só os funcionários, os prestadores de serviços, como também a imagem da organização, né? Vocês já devem ter vários exemplos aí, a gente tem vários exemplos de organizações aí que às vezes são xingadas aí ou são elogiadas nas redes sociais aí e tem impacto aí na organização. Uma outra lembrança aqui as pessoas erram,
né? Então, isso é um caso eu achei interessante, quer dizer, apesar de não ter sido aqui no Brasil, na Nova Zelândia, mas é em instituição bancária. Instituição bancária, né, com certeza, é um segmento, né, onde existe mais segurança da informação. Né? Ontem a gente viu uma palestra aqui falando, né, sobre cooperativas, as regras que se tem, auditoria, isso, aquilo mais. Então, por erro, né, um casal aí fugiu com uma quantidade aí... Quer dizer, ele tinha 12 mil, equivalente a 12 mil reais, vamos supor, né, 6 mil dólares e ficou com 6 milhões de dólares aí. Né? Na realidade, eles não tiraram tudo, tiraram um pedaço aí e resolveram fugir. Evidentemente, isso foi descoberto, porque você tem controles. Né? Mas isso foi erro, isso não foi fraude, isso não foi invasão. Então, as pessoas erram. Né? Mas as organizações também, assim, antes de falar disso, a gente tem que lembrar também essa responsabilidade de pessoas e informação nas nossas famílias. Nesse caso aqui, pais são condenados por ofensa de filhos no Orkut. Evidentemente, o enfoque da gente está sendo muito a questão das organizações, mas nós temos que lembrar que na nossa família, nossos filhos, até nossos vovôs e nossas vovós estão acessando a internet aí. E a gente tem que lembrar eles que eles são responsáveis pelos que eles escrevem, pelos que eles postam na internet. Né? Ontem a gente teve uma palestra aqui falando sobre a questão legal, então a gente não pode esquecer isso. E nesse caso, eu não sei se vai ter, se vão recorrer aí, né? Mas os pais aí tiveram que indenizar uma professora aí porque os filhos, né, andaram xingando ela aí no Orkut e no mundo virtual, e isso tem repercussão. Você tem o direito de dizer o que você quer, mas você tem que ter responsabilidade sobre o que você diz e sobre as consequências aí. E aqui, voltando ao que eu estava falando da organização, a organização também erra. Né? Então, aqui, criança de 3 anos recebe oferta de cartão de crédito aí. Né? Então, na realidade, o cartão dizendo, né, para a criança, né, que vai ter novos desafios, novas coisas a comprar, essa coisa toda aí. Foi o que aconteceu. Isso aí foi de um repórter do Estadão, né, que ele tirou o passaporte da filha e ele fez um daqueles fundos de pensão aí, já prevendo aí investir para a filha dele ter dinheiro lá na frente. Né, evidentemente, e aí ele quis tirar, ela tirou o CPF dela, né, para já ter uma coisa independente, não ser feito com o CPF dele, essa coisa toda aí. Né? E, evidentemente, o que é que acontece? Essas informações, né, eu não digo nem são... eu não acredito que são... Opa, caiu ali um troço. Não acredito que são vazadas. Na realidade, elas são vendidas. Né? Hoje, a gente tem muito pouca legislação sobre aquelas organizações que têm os nossos dados. Né? No exemplo anterior, aí, a gente viu alguns dados aparecerem facilmente na internet de empresas que não cuidaram adequadamente. Né? Então, quer dizer, as empresas aí, nesse caso, compram listas, vendem listas de dados aí e acontecem coisas desse tipo. Né? E aqui é a cara da criança aí quando recebeu, né? Quer dizer, o pequenininho ainda tem que pagar a conta de cartão aí de crédito. Né? Mas tem outros erros que, às vezes, pode deixar a gente um pouco em pânico. Isso aqui aconteceu no avião, não foi um avião, né, da empresa nacional, na British Airways. Né, você está lá andando sobre o Atlântico e diz, estamos prestes a cair. Né? Imagine o susto, né, você ouvir a gravação de um piloto, né, com essa frase aí. Né? E, na realidade, isso aí foi um erro, né? Eu não sei como isso aconteceu, né? De que era uma gravação e era errado. Né? E aqui um dos passageiros, aqui, ao ouvir, quando ouviram essa notícia, né? Tá certo? De revolta, né? Tá certo? O quê? Repita. Tá? Então, erros acontecem. Então, quando a gente trata de pessoas na organização, também a gente tem que estar preparado para que as pessoas errem. E quantas vezes, quantas organizações não permitem que as pessoas errem? Né? E o não permitir que as pessoas errem significa o quê? Às vezes, essas pessoas não indicam, né, situações que estão acontecendo. Quer dizer, o comprometimento, peraí, eu não vou fazer isso, porque senão, né, vão dizer que eu errei, eu vou ter que dar relatórios, vou fazer coisa desse tipo. Talvez, não sei se todos aqui se lembram, né? Tem um pessoal um pouquinho mais jovem aqui, mas na década de 70, 80, caiu um avião da Varig no centro-oeste, na Amazônia, né? Por Belém, né? Onde, na realidade, foi um erro de rota, no lugar de ser 729, foi 279, ele errou. Né? E tempos depois, né, saiu várias reportagens lá, e uma delas, um copiloto estava dizendo, olha, o piloto, na realidade, quando a gente estava perdido, eu disse, comandante, nós estamos com metade da gasolina, a gente não sabe aonde, não tem certeza onde está indo, estamos perdidos na Amazônia, vamos voltar. Ele disse, não, a gente acerta, porque se a gente voltar, vai dar muita confusão.
né? Quer dizer, ele ia ser penalizado, ele tinha errado essa coisa toda, né? E terminou quando ele não conseguiu mais a rota, e, lógico, a gasolina acabou e caiu. Isso é um avião grande da Varig, né? E morreram várias pessoas aí, algumas conseguiram se salvar. Então, as empresas, certas vezes, não deixam as pessoas errarem, né? E como é que você quer o comprometimento das pessoas, né? Então, como é que você quer o comprometimento aqui? Falou até na palestra anterior de ter o canal de comunicação, quando alguém externo verifica alguma vulnerabilidade, né? Essa questão aí também ser interna, quer dizer, internamente você precisa ter um canal. Na hora que você identificar uma vulnerabilidade, você tem a oportunidade de dizer, né? Mas se você for dizer vulnerabilidade e você for penalizado, ou seu colega for penalizado, fica complicado aí, tá? Então, aí já começando a concluir, né, eu quero lembrar que, se a gente quer se preocupar com pessoas na organização, em segurança da organização, pensando nas pessoas, como as pessoas são tratadas, como essas pessoas são tratadas aí. E aí sim, a segurança da informação deve definir, né, os critérios que vão ser os controles para que a organização proteja a sua informação, considerando essa cultura da organização aqui. As pessoas precisam ter conscientização e precisam ser conscientizadas e precisam ter treinamento. As pessoas precisam ser treinadas, não é? Porque quando a gente fala aqui, às vezes a gente está pensando só dos usuários, mas olha, é os usuários e o pessoal técnico. Se eu tenho um desenvolvimento interno, eu tenho que capacitar as pessoas para fazerem desenvolvimento com segurança. Ah, mas isso custa dinheiro? Custa. E quem disse que segurança não custa dinheiro? Segurança custa dinheiro, segurança custa recurso de tempo, segurança custa outros recursos aí. Então, eu preciso capacitar as pessoas dentro da organização, além de conscientizar. E eu preciso ter regras claras. A organização precisa ter políticas, normas e regulamentos dizendo claramente o que pode e o que não pode, né? Então, as pessoas precisam saber se dentro da organização elas podem usar a internet, elas não podem usar SMS, não podem, né? Eu já fiz alguns trabalhos para alguma organização e dizia, olha, né, as pessoas vão poder usar a internet? Não, a internet aqui é somente para uso da organização. Tá bem, mas as pessoas não podem nem pagar um internet bank? Não podem. Então, vamos colocar isso na política. Não, Edson. Não vamos colocar não, porque isso pode dar... Espera aí, então essa empresa aqui, quer dizer, a gente diz uma coisa e faz outra. Se diz uma coisa na política e faz outra, imaginem no dia a dia, né? Não é um bom sinal. Qual é o problema de dizer, pessoal, a rede da internet é para uso de trabalho, etc. Tá? O objetivo principal é o recurso da organização, vocês têm cuidado, mas pode ser usado para pagamento de banco, para fazer isso, para fazer aquilo. Ou não, as coisas precisam estar claras, precisam ser definidas as regras, os regulamentos e as políticas. Ou então, quando não pode acessar a internet ou não pode acessar outros recursos, dizer, olha, não pode, e a empresa disponibiliza isso, né, outros recursos aí para que as pessoas se comuniquem ou não. O que é importante é que as pessoas saibam, né? E aí é um direito. Se você disser, olha, nessa empresa se trabalha assim, você vai ter o direito de dizer, não, aqui eu não quero trabalhar, eu vou trabalhar em outra, tá certo? Mas você vai estar claro, quer dizer, do ponto de vista de segurança da informação, às vezes você pode até estar numa empresa e, eventualmente, você não concorde com tudo, né? Você não quer dizer, por isso que eu sempre digo, quando se fala de ter aqueles, né, o papel onde você vai assinar, né, o termo de compromisso, essa coisa toda, na realidade é dizer, olha, que você está ciente, você conhece as regras da organização no tratamento da segurança da informação. Não quer dizer que você concorde, quer dizer que você está ciente e sabe as suas responsabilidades e sabe o que deve fazer, né? Então, isso tem que ser claro. Para quê? Para que as pessoas trabalhem adequadamente, né? E as pessoas não fiquem em dúvida do que pode e do que não pode ser feito aí. Tá? Bem, aqui, voltando a lembrar, em termos de organização, né, as letras estão pequenininhas aqui, mas cada item desse, vamos dizer assim, um pouquinho mais escuro aí do cinza, são aquelas dimensões que eu coloquei naquela foto, naquele diagrama ali, que são as dimensões da segurança da informação. E a gente deve avaliar todos eles, inclusive como estão
como está a questão das pessoas na segurança da informação. Evidentemente, eu aí não tem o nome identificado de empresa, mas isso é um caso real, né? E, por acaso, eu terminei colocando até esse caso real, porque, nesse caso, né, as pessoas, né, conscientização, treinamento dos usuários, tratamento de pessoas, nessa organização era o que estava, né, estava vermelho aí, entre outras coisas, né? Então, a empresa tinha uma boa parte física, tinha data centers, estava muito forte em continuidade, tinha outras coisas que precisavam melhorar, mas pessoas estava frágil. Aí eu considero um processo de segurança onde a questão das pessoas, né, a questão de definição de responsabilidades, a questão de definição de como é essa cultura de segurança, se os gestores não definirem isso aí, eu entendo que você tem uma estrutura frágil aí, né? Quer dizer, você constrói, é como se você estivesse construindo o telhado da casa e ainda está sem a base, né? Então, fica um pouco faltando algumas coisas. E aí eu diria que o maior desafio é alcançar um nível adequado. Tá? E esse nível adequado, evidentemente, os profissionais de segurança, os, né, security officers, né, o pessoal técnico, também vai ser convocado para dizer, olha, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, mas quem deve definir o nível de risco que a organização vai ter, né, qual vai ser o nível de segurança que a organização vai ter, isso deve ser os gestores e deve ser os executivos. O pessoal de segurança, né, os CSOs, o pessoal técnico vai dizer o que é possível e, evidentemente, vai se recomendar. Né? Evidentemente, você pensa, a gente está dando o exemplo aqui da internet, de repente o pessoal técnico diz, olha, não dá para baixar filminho, não é por nada, não. É porque uma das coisas que nosso link de comunicação é pequeno, é frágil, é pouca velocidade. Se a gente deixar baixar um filme, até o pessoal de marketing, se quiser baixar, não vai poder, porque se baixar, para a organização. Né? Nós temos limitações técnicas, a gente tem que se lembrar disso, nós temos limitações, às vezes, de momento, né? E nós temos limitação, às vezes, de pessoas aí. Então, para fazer esse nível adequado aí, nós precisamos envolver os executivos e os gestores para que se tenha o nível adequado de segurança da informação que atenda aos objetivos de negócio, né, os objetivos da organização. A segurança, tá certo, é muito importante, nós aqui, acho que todo o público, tanto que está presente como quem está na internet aí, é um assunto que gosta, que acha importante, mas aqui para nós, pessoal, o mais importante são os objetivos de negócio da organização. A segurança não existe por si só. Tá? A gente não vai criptografar um arquivo, não vai usar uma série de questões técnicas por ela mesma. Isso aqui é muito legal, tudo bem, isso aqui é muito bom, ótimo, mas elas não vão existir, elas não devem existir se elas não tiverem atendendo a um controle que vai proteger os objetivos de negócio, os objetivos da organização. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar aí para vocês. Aqui tem meu contato, né? E fica à disposição aí, talvez, alguns minutos aí da gente perguntar. Eu acho que a interação aí... Tem uma pergunta ali, Gustavo, talvez o... Gente, vamos fazer o seguinte, teremos 3 perguntas, já tinha levantado o braço ali o rapaz, teremos 3 perguntas, por quê? Depois dessas 3 perguntas, vamos entrar no momento que vocês estão esperando, que são o momento dos sorteios de cursos e livros aqui. E aí, depois teremos a palestra dupla do Nelson Brito, depois teremos o almoço, tá bom? Vamos fazer, então, agora, teremos 3 perguntas, ok? Para o Edson. E vamos sortear também o livro do Edson Fontes, que ele vai autografar aqui para o palestrante, para o participante, tá bom? Um minutinho só, por favor. Vamos lá. Enquanto você está indo aí, né, eu lembro uma frase de um poeta, né, tem o papelzinho que eu estava aqui para a mensagem não esquecer, né, o Geraldo Vandré já disse, porque gado a gente marca, tange ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. E é isso que a gente precisa tratar as pessoas diferente. Vai lá, Gustavo. Bom dia, Edson. Bom dia. Tô ok. Assim, na empresa que eu trabalho, ela tem normas de segurança da informação, ela faz treinamento, pratica treinamento, todos os funcionários são obrigados, logo que entram, a fazer esse treinamento. Só que, assim, tem 2 pontos que eu acho que é uma brecha de segurança muito grave. O primeiro ponto é, assim, os usuários precisam de acesso aos sistemas, não tem, e de vez eles concederem esse acesso, eles falam para os outros usuários emprestar o acesso temporariamente. E o segundo é assim, que os funcionários eles levam equipamento para casa, laptops para casa para poder trabalhar, fazer home office. Só que assim, as mochilas que dão para o equipamento é aquela mochila que diz, tem um notebook. Aqui tem um computador. E assim, eu queria que você comentasse sobre, assim, se é uma forma de mitigar isso. Bem,
A primeira, eu acho que não é uma forma de mitigar, é uma forma de corrigir. Né? Veja só, tem uma premissa em segurança que é a seguinte, né? Porque a gente pensa que segurança, olha, é não dar acesso. Não, segurança é o seguinte, segurança é fazer com que quem precisa de acesso vai ter acesso, e quem não precisa de acesso não vai ter acesso. O Edson, quem vai ter acesso? É fulano? Eu não sei. Às vezes vem perguntar, eu já trabalhei como security officer, e algumas vezes as pessoas da empresa, Edson, fulano deve ter acesso? Não sou eu. Então entra uma figura, a gente não entrou no detalhe, a figura do gestor da informação, quer dizer, são gestores dentro da empresa que vai autorizar. Se a pessoa precisa ter esse acesso, ela tem que ter esse acesso. Né? Essa sugestão de usar o usuário do outro é uma aberração a nível de controle de segurança. Eu não sei se quem disse isso, eventualmente, não tem esse conhecimento, não esteja atento a isso, o que é que isso pode implicar. Por isso que eu digo que quando a gente tem a responsabilidade da organização, porque a gente diz, olha, pessoal, se alguém estiver usando o acesso do outro, o que é que vai acontecer? Se houver algum problema, não podemos responsabilizar as pessoas. Jurídico, você concorda com isso? Tá? E aí, uma sugestão, não sei se você está à frente da segurança da tua organização, dizer, olha, jurídico, você concorda com isso? Provavelmente o jurídico não vai concordar, porque se tiver algum problema, ele não vai poder identificar as pessoas. Então, diz, olha, né, então não dá para funcionar assim, a gente vai ter que quebrar, ter um jeito de quebrar aí, né, de que isso funcione adequadamente. E a questão, né, eu já vi, assim, às vezes você vê, muitas vezes, executivos, né, na maior... Né, paletó, gravata, aquela coisa toda lá, com uma mochila escrito, aqui tem um notebook, né, e o pessoal leva para casa. Bem, alguém vai ter que pensar no assunto e definir. Ou muda a mochila, né, ou altera, ou deixa, ou dá um equipamento para o cara trabalhar em casa. Edson, isso é um absurdo, senão a gente vai duplicar o número. Amigo, negócio, gestor, organização, vamos tentar resolver. Cada solução tem um custo. Tá? Ou a gente continua as pessoas levando os micros para casa e sofre o risco de ter assalto e de perder. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que proteger adequadamente esse notebook. Né? Tá? Muitas empresas, eu estou fazendo trabalho numa organização, quer dizer, ela é totalmente centralizada. Né? Hoje, os micros, até na própria organização, ele é um grande... Quem tem mais de 18 anos, né, se lembra que tinha uns computadores, uns terminais da IBM, né, chamava terminal burro, tá? Ele simplesmente não faz nada, está tudo na organização. Quer dizer, hoje, se uma organização trabalhar dessa forma, se alguém roubar aquele micro ali, vai perder o valor do micro, não perde as informações. Tá? Rapidamente, seria isso que eu teria que dizer. Lógico, tem mais coisas, mas pelo tempo aí, outra. Bom dia. Oi, bom dia. A gente viu aí que qualquer coisa que você vá fazer um investimento, ela vai ter um custo. Tanto para o desenvolvedor fazer o serviço dele de uma forma segura. E nessa parte das pessoas, como que está o interesse da empresa em investir em treinamento para os gestores, estarem passando isso para os colaboradores? E até uma maneira de o dono da empresa, os executivos da empresa receberem treinamentos também, para terem ciência disso daí, do que é importante. Como que você vê isso? Você falou aí do interesse, e você falou uma palavra importante, o dono. Né? A segurança tem que estar muito ligada à questão do dono, para ele entender, meu amigo, se houver um problema, olha, sua empresa está assim, vamos supor, nessa avaliação aí. Né? Você está bem nisso, você não está bem nisso. Se houver um problema de vazamento de informação, ou se houver um problema de parada do teu servidor, qualquer coisa disso tudo que impacte teu negócio, impacta diretamente o negócio, vai ter um prejuízo de X. Tá? Quer dizer, então a gente tem que atrelar a disponibilidade da informação, a necessidade da segurança com a necessidade do negócio. Eu acho que, às vezes, o maior empecilho é que, às vezes, essa palavrinha dono, ela fica muito distante. Às vezes, você tem organizações grandes e os acionistas, né, às vezes, não têm essa ligação direta. Evidentemente, você tem alguns segmentos, ou quando as empresas começam a ter ações. Por que o segmento bancário é tão protegido? Duas razões. Uma pela própria natureza, pela questão de dinheiro, e outra pelo seguinte, porque tem normativos fortíssimos regulamentando, tá certo? E por que uma empresa, quando lança, né, ações na Bolsa de Nova York, né, tem lá a SOX, que afeta, é uma lei americana,
né, que afeta diretamente aqui, e a empresa faz as coisas bonitinhas, faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ela é boazinha? Não, porque tem um regulamento. Agora, é importante e é muito bom quando isso acontece, porque tem regulamentos do segmento e porque também o dono e o acionista sabe que qualquer erro que acontecer vai afetar aquele órgão que é mais sensível, né, do ser humano, que é o quê? O bolso. Tá? Então, com certeza, um acionista não vai querer deixar de perder dinheiro porque o CPD que está na margem lá do Tietê, que está lá em outra cidade, teve uma enchente, teve isso, parou o servidor, ou porque alguém não comprou uma nova versão de um software de proteção porque é muito caro. Né? E outra coisa, e aí chama a atenção, cuidado para vocês que são de TI, de não assumirem essa questão. Isso é muito caro. Quem tem que dizer que é caro não são vocês, é a área de negócio. Tá? Você tem que ter a melhor proteção. E se a área de negócio, se o dono da empresa, se os acionistas aí não quiserem, bem, aí você vai dizer, olha, o risco é esse. Tá? E aí, por quê? Porque pode afetar diretamente o negócio aí. Eu gostaria de ouvir suas considerações, que pudesse comentar um pouquinho a respeito, por exemplo, de uma empresa. Sim. Que ela realiza o monitoramento total, né, do tráfego de dados, dos acessos dos funcionários, inclusive captando alguns dados, como usuário e senha. Mesmo ela tendo uma política de segurança, de que forma que ela pode tomar alguns cuidados, se precaver contra o acesso a e-mails pessoais? Mesmo ela acesso a e-mails pessoal, um e-mail pessoal do funcionário. Então, mesmo dentro da política, ela pode permitir ou não permitir, mas, em dado momento, ele acessa esse e-mail. De que forma que ela pode se precaver para não invadir, então, a privacidade do funcionário a partir do momento que ele acessa? Ou seja, ele acessou, mas de que forma que eu posso me precaver para que isso não fira um direito dele? Eu só vejo um caminho, as regras estarem bem estabelecidas. Né? Tá certo? Então, quer dizer, primeiro, eu conheço empresas que não permitem esse acesso do e-mail pessoal. Né? Aí você diz, puxa vida, impacta. Né? Às vezes, essas empresas, como eu disse, eu conheço uma empresa que não permite isso, mas ela está disponibilizando uma rede sem fio na organização e você pode usar pelo seu celular ou por qualquer coisa desse tipo. Então, que as coisas estejam claras. Se ela permitir, né, ela na política ou nas regras, ela pode dizer, olha, eu estou permitindo isso aí, tá certo? E ela vai dizer se ela tem acesso àquilo ou não. Porque, veja só, hoje a gente não tem, né, regras específicas, leis a respeito dessa questão de acesso do e-mail. O e-mail da empresa já tem jurisprudência. O e-mail pessoal, mas estando acessando pela empresa, né, complica. Então, é importante que tenha a regra clara. Né? Porque também você pode dizer, olha, eu te dou o acesso, mas, por exemplo, eu não garanto a disponibilidade. Tá? É uma cortesia que eu deixo você acessar. Eu trabalhei numa empresa, quer dizer, aqui no Brasil, ela era americana, que ela deu uma regra, viu? Ela deu uma regra que não tem nada com tecnologia em termos de dados pessoais. Ela disse, pessoal, não coloquem o endereço da empresa nas suas correspondências convencionais. Tá? Por que ela disse isso? Eu não sei exatamente o motivo, mas é o seguinte, eu não garanto, você chegou uma fatura de cartão de crédito para você no endereço comercial. Chega na portaria, por alguma razão demora, ou lá, no caso, nos Estados Unidos era uma empresa enorme, né? Ela demora de te entregar aquela fatura, você não paga ela, vai pagar juros, vai dizer que foi a empresa que... Tá? Então, ou então chega alguma informação, alguma correspondência que tenha dados pessoais aí, e chega, de repente, uma secretária abre, né? Então ela diz, olha, não coloque o endereço da empresa para as suas correspondências pessoais. E correspondência é papel, correio. Tá? Então, está claro a regra. Então, eu vejo esse caminho. Depois da regra estar bem definida, bem, aí a gente vai ver, tecnicamente, como é que isso vai acontecer. E aí você vai ver, tecnicamente, como é que a tua empresa pode proteger isso aí. Tá? É dessa forma que eu acho que a gente consegue fazer essa proteção. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Edson Fonte. Muito obrigado, Edson. Excelente. Edson, fica mais um